Já voltamos. E deste item primeiro, né, Sebastião, que estávamos falando sobre Deus, a criação e o Espírito, temos apenas mais um item para ser comentado. Um fragmento. Um fragmento, isso mesmo. E é de Hamed. Ele sintetiza que do átomo ao anjo, somos elos de uma extraordinária cadeia, cuja causa e efeito é Deus, o poder glorioso do universo. Então, você pode ver que na atualidade, vários luminares, né, sintetizam ideias semelhantes ou têm ideias semelhantes. Então, não existe nada de espantoso, nada de novo nisso. São velhas novidades, espíritos, né, milenares ou informações milenares a gente encontra desde o Egito até a atualidade ou até antes, muito antes, né, informações a esse respeito. Então, essa crença desse Deus como a síntese de todas as coisas. Então, não é o panteísmo. O panteísmo, conforme está na questão 144, 150, 151 e 152 do Livro dos Espíritos, foi aproveitado parte da ideia como a alma de onde emana todas as almas, mas uma vez retornando esta alma, que é uma emanação da alma cósmica, ele não perde mais a consciência, jamais perderá a consciência. Então, jamais iremos ser pulverizados ou desintegrados. Muito pelo contrário. Então, uma verdade, um germe da verdade estava no panteísmo, mas só não foi acreditado como um todo. Quando morre, se perde a consciência, se perde a individualidade e volta-se ao todo. Então, precisamos estudar o Livro dos Espíritos e agora, se quiser a facilidade de ter N obras juntas, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Isso aí, Sebastião. Lembramos que o primeiro capítulo era um item, né? É somente um item. Pulamos para o segundo capítulo, 2 itens. Tudo cresce e evolui. O terceiro vai ser 3 itens, Sebastião? Com certeza, vai indo. 3 ou 4. O quarto capítulo já tem 5 itens. Mas não se assuste, aí a gente dá uma diminuída lá para frente. Pelo menos ele vai evoluindo e depois segue. Então, vamos passar para o segundo item do segundo capítulo, né? Que é analisando os corpos do macro ao microcosmo. Quer falar alguma coisa sobre isso, Sebastião, antes de eu dar a primeira deixa aqui? A nível macro, poderíamos analisar, mas vamos deixar você ler o primeiro fragmento, aí nós vamos mostrar a nível macro esse corpo e depois a gente vai descendo até chegar ao micro. O primeiro item nada mais é que Miramês. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. Então, tente imaginar, o corpo físico já é uma cópia perfeita do universo, do macrocosmo. Agora, se imaginarmos os cientistas na atualidade, aqueles de mente mais expandida, eles são unânimes em afirmar que se eles não admitirem 26 dimensões, pelo menos 26 dimensões, eles não vão compreender os elementos que a natureza coloca aí à nossa disposição, manifestados pela natureza. Mas se imaginarmos que uma só dimensão, segundo Stephen Hawking, contém infinitos universos, e dentro de um único universo, segundo a ciência, de 120 a 200 bilhões de galáxias, numa só galáxia de 200 a 500 bilhões de sistemas solares, nós vamos perceber o tamanho desta força suprema e nós sabemos que as dimensões também em Deus não dá para mensurar. Cremos que são infinitas também. Então, se imaginarmos agora o nosso corpo como um micro-universo, imaginar só dentro de uma célula sanguínea mais de 280 milhões de moléculas, pequenas constelações, já que um átomo, na visão de Emmanuel na obra Pensamento e Vida, fragmento que está também na obra, é um universo, ou melhor, um sistema solar em miniatura. Se um átomo é um sistema solar em miniatura, uma molécula é uma constelação em miniatura. Uma célula seria uma galáxia em miniatura e assim sucessivamente. Mas, analisando tudo que existe, então, nesse corpo macro, a quem chamamos Deus ou Força Suprema,
todos os demais corpos, em plano menor, estão inseridos. Basta imaginarmos que na Terra tem mais de 7 bilhões de almas animando a forma humana, onde mais de 20, 30 ou 30 bilhões estão desencarnadas no mesmo corpo gerenciado pelo Cristo planetário que governa o nosso orbe, não o Cristo solar que governa o sistema solar, que é um outro ser mais amplo. Mas se assim imaginarmos, já vamos ver algo gigantesco. Nosso próximo item vem com Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, a questão 144, o que se deve entender por alma do mundo? Leio a resposta? Pode ler a resposta. O princípio universal da vida e da inteligência de onde nascem as individualidades. Então, vou repetir. O princípio universal da vida e da inteligência de onde nascem as individualidades. Então, isso é a alma do universo. E ele segue nessa questão dizendo, em se tratando da alma do mundo, ela é constituída por um agrupamento de espíritos, o que nós chamamos hoje de os guias da humanidade. Então, a consciência grupo forma a alma do mundo, da qual Jesus é a consciência desta alma do mundo, a consciência diretora desses N luminares que nós chamamos de os ministros de Jesus, os seus emissários, os seus fiéis servidores. E agora, vamos pegando outros fragmentos para a gente puxar para o Cristo que não é Jesus. Então agora nós vamos de Ramatiz. Assevera que Jesus não é o Cristo, mas a consciência angélica mais capacitada para recepcionar e cumprir a sua vontade em cada plano descendente do reino angélico até a terra. Em sua missão sublime, Jesus foi a janela viva aberta para o mundo material, recebendo do Cristo as sugestões e inspirações elevadas para atender à salvação das almas e educação na crosta terráquea. E você pode estar pensando, se você tiver preconceito, mas Ramatiz é um servidor do Cristo. O ensinamento é universal, ele não tem preconceito, ele não tem cercas, não tem cerceamento, e Ramatiz tem voz ativa por aqui. E não é só ele, Emmanuel diz que Jesus, por mais respeito que temos a ele, um engenheiro de mente quase divina, o governador supremo do planeta Terra, mas ele não é o governador do sistema solar, que está a cargo de um outro ser. O Cristo planetário gerencia a Terra, o Cristo solar, o sistema solar. Existe um outro Cristo que gerencia uma galáxia, um outro que gerencia uma constelação, outro a nebulosa, outro universo, até chegar num que gerencia uma dimensão cósmica que nós chamamos de Cristo cósmico. Então, esses vários seres com seus corpos gigantescos, sendo esse todo, conforme Paulo de Tarso anota em Colossenses, Cristo é a alma do mundo. Nele somos aperfeiçoados. Nós existimos em Jesus, à semelhança dos seres que existem em nós. Eu, Espírito, agrego em meu universo incontáveis personalidades que já animei e permanecem em mim, viva e atuante, no consciente, no subconsciente, no inconsciente, no superconsciente, agindo ou interagindo com várias realidades simultaneamente, como um multiverso em miniatura. Mas vamos seguir. Agora vamos com Miramês, que ergue novos véus. Em se tratando da vegetação no planeta Terra, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob o seu comando. Sob sua regência, encontram-se falanges e falanges de espíritos, espalhados por toda a Terra, operando sob suas benéficas ordens. Esse era chamado os vários deuses, mas os deuses da Grécia ainda não chegavam nem perto desses, que são seres bem mais sublimados, que embora sendo gerentes de partes da natureza, como se fossem membros de um corpo gigante, à semelhança
do nosso corpo que tem vários sistemas, esses sistemas constituídos de órgãos e assim sucessivamente. Então nós vemos esses espíritos, alguém gerenciando, no sentido bem amplo do termo, o reino mineral, outro vegetal, outro animal e assim sucessivamente. Mas dentro do reino mineral, um gerencia a nascente de um rio, outro uma parte daquele rio, um gerencia a totalidade do rio e assim cada espírito gerencia uma parte da natureza em sentido macro, com N entidades, outros falantes de espírito, ajudando ele a governar esse setor da natureza e todos eles juntos formam os elementos constituintes como células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. E nenhuma dessas funções são menos que as outras, né, Sebastião? Todas são importantes. Todas em uníssimo. Exato. Com Cristo. Então, Hermínio é Correia de Miranda? Hermínio Correia de Miranda. O ser humano é o microcosmo do universo e seu corpo serve de campo evolutivo para miríades incontáveis consciências. Evoluídas do que ele. Menos evoluídas do que ele. Então, Hermínio assinala as informações de Anne Besant. Então ele já mostra que o corpo humano, ou o ser humano, já é um micro-universo onde uma infinidade de consciências menores está em nós. Nós como Deus, gerenciando essa realidade, nós a personalidade agora como Deus, não o espírito que seria o todo, que é algo muito maior. Então a personalidade já tendo um universo onde ela é considerada um Deus e uma infinidade de consciências a nível biológico, a nível perispiritual, a nível mental, está sob sua gerência, sobre sua dependência ou interdependência. Então, estamos quase finalizando o bloco, mas pode deixar no ar? Deixa no ar alguma coisa. Então, Pietro Baldi sintetiza: cada individualidade é composta de individualidades menores. E o resto veremos no próximo bloco. Aguardem!